Oi, gente! É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente e hoje eu quero compartilhar com vocês sobre oração. Quero ler alguns textos com vocês, quero compartilhar com vocês sobre a importância da oração, o que a oração nos causa e o que de fato é uma oração. Quero começar lendo o texto de Lucas 3, 21 e 22 que diz: Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Mateus 14, 22 e 23 diz: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Marcos 1,35 diz: Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Lucas 6, 12 e 13 diz: Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. João 17, 20 e 21. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quero falar um pouquinho sobre o cotidiano de Jesus. Interessante a gente lembrar que Jesus ele trabalhava o dia inteiro. Jesus estava constantemente rodeado por pessoas. Jesus ele curava as pessoas e ele apresentava o reino. Então Jesus estava se deparando durante o seu dia com enfermos, com endemoniados, com mendigos. A multidão seguia Jesus. Também nós devemos lembrar de que Jesus ele andava de cidade em cidade, ele andava a pé para pregar o evangelho. Interessante também nós lembrarmos que Jesus ele teve dias de muita tristeza, teve dias de raiva, ele teve dias de estresse. Jesus passou também ali em relação ao seu emocional, Jesus também passou alguns desgastes emocionais. E algo muito interessante que eu vejo é que Jesus, ele orou ao ser batizado. Jesus orou depois de um dia exaustivo de trabalho. Jesus se levantava na madrugada para orar antes de ir pregar nas sinagogas. Jesus, ele passou a noite orando para tomar uma decisão que era a escolha dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos. E Jesus, na frente dos discípulos ali, no texto de João, ora por eles. Quando ele diz por estes, né? Os discípulos estavam ali com ele à mesa. Então, Jesus ora por eles e pouco antes dele ser preso. E é muito importante a gente trazer isso para os nossos dias. Jesus precisava orar. Jesus era 100% homem, Jesus era 100% Deus. E interessante nós pensarmos que mesmo em meio a todo o seu dia exaustivo de trabalho, mesmo em dias onde ele estava ali, como nós temos o exemplo do dia que Lázaro, né, quando ele sabe que Lázaro morreu ali, Jesus chora, né, mesmo dias de dores, dias difíceis ali para Jesus, é interessante a gente lembrar que Jesus ele não abre mão do relacionamento com o Pai. Jesus não abre mão da comunhão com Deus. Jesus, ele não pensava só nele, de precisar dormir a noite inteira, para que no dia seguinte ele ia atender muitas pessoas, então ele tinha que dormir. O que nós vimos Jesus fazer ali é uma entrega. A entrega de Jesus não foi só na cruz, a entrega de Jesus vem antecedendo ali desde o seu nascimento. E assim, algo muito interessante a gente pensar que às vezes nós marcamos encontro com muitas pessoas durante o dia. Nós marcamos muitos compromissos na nossa agenda, mas são poucos os momentos onde nós marcamos Deus ali na nossa agenda. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, e o relacionamento com Deus vem pela intimidade. E a intimidade com Deus vem pela conversa com Ele. Se você pegar o significado da oração, o que é oração? É quando você ativa uma conversa com um ser divino. E esse ser divino que te criou,
que criou todas as coisas, Ele quer um relacionamento com você. E muitas vezes nós nos deparamos aí com nossos dias lotados, nossos dias com a agenda cheia. Muitas vezes Deus não está na agenda. Nós consideramos que estar no trânsito dirigindo e orando, estar talvez lavando uma louça e orando, nós consideramos isso suficiente. Isso é bom, mas não é o suficiente. Isso é muito bom. Isso é uma conexão com Deus durante todo o seu dia. Isso é legal, mas não é suficiente. Da mesma forma como nós muitas vezes nos deparamos, com, vamos tomar um café com uma amiga, A gente para ali com um amigo para tomar um café, para fazer uma caminhada. A gente está ouvindo ali, a gente está se relacionando, gerando uma intimidade, gerando uma relação. Com Deus não é diferente. Nós precisamos pensar em Jesus. A vida de Jesus, a importância que Jesus dava a esse relacionamento com Deus. E isso para Jesus era uma prioridade. Jesus sabia o dia dele como seria, o trabalho dele como seria. Ainda assim ele levantava na madrugada. Ainda assim ele passava a noite orando. Hoje quantas vezes nós tomamos muitas decisões sem nem consultar a Deus e depois queremos que Deus abençoe, ou quando dá errado a gente culpa Deus. E é algo que a gente precisa pensar, gente. Sabe, Jesus teve uma vida de entrega desde o seu nascimento. Jesus teve uma vida de relação com o Pai, mesmo sendo Deus. E isso para nos deixar como exemplo. E hoje eu quero te motivar, sabe, a ter esse momento com Deus, a ter esse tempo de oração com Deus, a ativar essa conversa com o nosso Deus, com esse ser maravilhoso que nos criou, Criador de céus e terra, com o autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos ativar esse relacionamento e isso é feito através da oração. Nós precisamos nos conectar com Deus em oração. E eu quero aqui compartilhar algumas dicas. Priorize o seu tempo com Deus. Priorize o tempo. Priorize 5 minutos ou 15 minutos ou 1 hora, mas priorize que seja 5 minutos. Priorize o seu tempo. Priorize a qualidade desse tempo. Não é quantidade, é qualidade. Priorize o horário adequado. Encontre um horário adequado para que você tenha esse tempo. Priorize um bom local. E priorize também levar a sua Bíblia, um caderno e uma caneta. Porque nesse momento de oração, nesse momento onde você vai estar ali se conectando, só você e Deus, o Senhor pode se revelar muito a você. O Senhor pode te falar muitas coisas. E ali é o momento onde você vai escrever, onde você vai anotar. E Deus pode falar com você de diversas formas. Eu quero, muito motivar vocês, sabe? A ficar bem atentos nessas dicas. E também quero dar algumas dicas de como orar. Nós temos ali a oração em Mateus 6:9, que é a oração modelo para nós. A oração que nós aprendemos ali, algumas dicas de como orar, de como nos apresentar diante do Senhor. Primeiro nós vimos ali uma identificação, Pai Nosso, A gente se identifica, Pai Nosso. É a paternidade de Deus ali sendo cravada em nós, é a paternidade de Deus sendo trabalhada em nós. Depois a gente vê o expressar da santidade. Precisamos expressar isso, precisamos falar isso, verbalizar. Santificado seja o teu nome. Depois nós vimos expressando o senhorio dele. Venha o teu reino, o teu senhorio, sobre as nossas vidas. Depois expressando a submissão, que é tua vontade, que a tua vontade seja feita. E depois, aí que vem um pedido para nós, o pão diário. Olha como é interessante, dá-nos hoje o pão de cada dia. Então, todos os dias ali a gente vai buscar o nosso pão. Ali entra um pedido de algo que você queira. Depois vem perdão, você vai pedir perdão. Depois, pedido de livramento. E depois, expressando o poder de Deus. Teu é o reino. E, por último, você vai dizer amém. Assim seja. É o significado da palavra amém, Assim seja. Você está confirmando que assim seja tudo aquilo que você orou e apresentou ali diante do Senhor. Não busque ver a face de ninguém antes de ver a face de Deus. Priorize esse tempo. Que seja o melhor horário para você, Eu costumo dizer que o melhor horário é pela manhã. Porque quando você ora pela manhã, quando você está ali com o Senhor, se conectando primeiro com Ele ali logo de manhã, você protege a sua alma, você se protege durante o dia. Aquela oração, tudo aquilo que Deus derramou sobre você naquele dia, ele vai ser a âncora para que a sua alma não fique derivando nesse mar da vida aí. Então é muito importante a oração. Eu gosto de fazer pela manhã, mas
cada um vai escolher o seu melhor horário, mas que tenha esse tempo, esse momento de se dedicar aí a investir no relacionamento com Deus. E a importância também da oração é que lá no tempo de oração é onde nós somos purificados, é lá onde nós somos forjados, é lá onde nós entramos na olaria de Deus, nós estamos sendo moldados por Deus. Nós precisamos orar sem cessar. Enquanto nós estamos em oração, nós estamos nos blindando, nós estamos nos cercando de que coisas ruins venham nos afetar. Às vezes elas ainda vão acontecer, mas elas não vão nos afetar. Então nós estamos ali derramando diante do Senhor em intimidade com Ele e nós estamos ali buscando essa proteção, buscando esse cuidado de Deus, buscando esse direcionar de Deus para as nossas vidas. Então que você tenha aí seu momento de oração, que você tenha muita intimidade com Deus, que você expresse a Ele tudo aquilo que você está sentindo. Se você tem vivido dias difíceis, dias sem esperança, dias onde você não tem recebido e nem visto nenhuma solução para o seu problema, eu quero te convidar a orar você do jeito que você tá, mas que você separe um cantinho aí para você e Deus e rasgue o seu coração na presença do Senhor. O Senhor, Ele vai se revelar a você à medida que você o buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E hoje nós precisamos muito, muito buscar do Senhor, ouvir do Senhor, entender do Senhor o que Ele tem para nós. E é só nele que nós vamos viver as melhores coisas dessa terra, é só nele que nós vamos conseguir viver os nossos dias aqui, até quando, o Senhor nos levar para a eternidade. Então eu quero te motivar a ter uma vida de oração, a ter tempo de oração com o Senhor. Amém? Eu quero orar agora por vocês, para que vocês consigam priorizar esse tempo na vida de vocês em oração. Amém? Pai querido, eu te apresento, Senhor, a vida de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo e que nesse momento, Deus, elas sintam do Senhor, elas sintam, Pai, a necessidade de buscar o Senhor em oração, de buscar ativar essa conversa, essa conexão com o Senhor. Em nome de Jesus, o meu pedido ao Senhor é que o Senhor ajude cada uma delas, Senhor Deus, viver em oração ao Senhor, dedicando seus dias, sua vida totalmente ao Senhor. Eu te agradeço por cada uma delas e eu peço que elas tenham muita experiência contigo, Senhor, lá no secreto, que nós sabemos que lá do secreto é que nós seremos, Senhor Deus, renovados, lá no secreto é onde nós seremos purificados, renovados e cheios do Teu Espírito para conseguirmos lidar com essa vida, com esse mundo tão difícil lá fora. Então, em nome de Jesus, eu te apresento a vida de cada uma delas e que elas, a partir de então, tenham, Senhor Deus, muitas experiências com o Senhor através dessa conexão, da oração ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Beijo, gente. Deus abençoe vocês e tenham um ótimo tempo de oração.